Olá, pessoal, boa noite. O assunto hoje está palpitante, temos várias perguntas para nós respondermos sobre o tema que foi... esse vídeo foi suscitador de perguntas e nós queremos, então, responder as perguntas que ficaram durante a semana. Nós vamos fazer sempre assim, nós vamos colocar um videozinho que explique um assunto, que motive a curiosidade de quem está acompanhando. Ele pode ver hoje, pode ver amanhã, quando achar que fica conveniente, e vai colocando suas perguntas, suas dúvidas. Lembrou daqui 2 dias, lembrou de uma pergunta que não tinha pensado. Vai lá no link e coloca a pergunta. Dessa forma, eu acho que nós vamos conseguir trazer a maior quantidade de informações que atendam às dúvidas que vocês possam ter. Então, hoje nós vamos falar sobre essa iniciação na cirurgia bariátrica, a preocupação que as pessoas têm em optar por mudar a sua estratégia. A maioria que chegou à ideia de fazer a cirurgia, ela passou por várias frustrações e teme que a cirurgia seja mais uma daquelas alternativas que até hoje não funcionaram. Então, vamos lá. Eu vou pedir ao Hudson, que nos acompanha e orienta toda essa apresentação, que ele traga as perguntas que ficaram durante a semana. Olá, boa noite, Dr. Carlos Madalosso, boa noite a todos os nossos telespectadores. E vamos então à nossa primeira pergunta, feita lá no Facebook pelo Leonardo Ramalho. Ele pergunta: Dr. Carlos, qual é o papel da psicóloga no pré e no pós-operatório? Por que ela é importante? Nossa, boa pergunta, Leonardo. Olha só, o assunto que nós abordamos é que muitas pessoas têm ilusões, às vezes fantasias com a cirurgia, desde fantasias ruins, como é uma cirurgia muito perigosa, uma cirurgia que depois tu vai querer comer e não consegue, a cirurgia ela é muito agressiva, até outras preocupações como posteriormente à cirurgia, que você vai desnutrir, vai ficar fraco, vai querer trabalhar e não consegue. Então, todas essas dúvidas que possam existir, elas devem ser levadas também à psicóloga, porque muitas vezes a pessoa vive uma fantasia e que nós, cirurgiões, nós não percebemos. A nossa área é nos preocuparmos com a saúde, com a técnica, como fazer, como estão os exames, e detalhes poderão nos passar desapercebidos. Isso é importante no pré-operatório, para que falsas expectativas, às vezes a pessoa vai lá, eu vou fazer essa cirurgia e depois eu vou ficar com um corpo de manequim. E não é assim, tu vai ficar com saúde. O corpo vai depender do teu empenho, do teu esforço, e não é essa a proposta da cirurgia. Então, a psicóloga, também a nutricionista, mas principalmente a psicóloga, elas vão colocar, olha aqui, Leonardo, a cirurgia é para isso. Posteriormente, eu não tive o resultado que eu queria. E a pessoa, às vezes, perdeu muito bem. Ela começou a pensar assim porque uma amiga disse que ela esperava que perdesse mais. Ou que é engraçado que, às vezes, eles dizem a cirurgia para ti não funcionou porque tu não perdeu tanto peso. A mesma pessoa que diz isso, 3 meses depois, diz agora está muito magra. Então, na verdade, não é. A psicóloga vai fazer você compreender o resultado da cirurgia. E é para isso, é para te dar tranquilidade no processo. Ela não faz análise, não faz acompanhamento de tratamento, psicoterapia, até pode fazer, mas não é essa a intenção. Também há uma outra pergunta da Denise Carvalho, também do Facebook. Ela comenta o seguinte: qual a cirurgia mais perigosa, o bypass ou o sleeve? Na verdade, a mais perigosa é a mal indicada. Então, o risco das duas é o mesmo, a taxa de complicações é similar, são diferentes, mas são similares, e por isso um cirurgião com uma experiência, uma equipe treinada, vai saber orientar qual é a melhor cirurgia para você. E se nós fizermos a melhor cirurgia, nós teremos o melhor resultado com menos risco. Mas
se nós formos pegar técnica por técnica, as duas têm um risco e resultado muito parecidos. Temos também a pergunta da Luciane Alves, também no Facebook. Se os convênios eles fazem a cirurgia bariátrica, se existe possibilidade da cirurgia com os planos de saúde. Praticamente todos os planos de saúde contemplam a cirurgia, desde que obedeçam aos critérios que são exigidos pelo Consenso Nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e que foi aprovado pela ANS, a Agência de Saúde Suplementar. Então, se nós tivermos uma obesidade mórbida, um IMC acima de 40, uma obesidade moderada, com IMC entre 35 e 40, IMC é o índice de massa corporal. Se nós tivermos uma obesidade leve com diabetes sem controle, são situações que habitualmente o convênio deverá autorizar a cirurgia. Claro que não imediatamente, tem uma série de quesitos que ele deve avaliar juntamente com o médico assistente, mas é uma questão de tempo, e não é muito tempo, consegue liberar. Temos a pergunta também da Joelma Siqueira, também no Facebook. Doutor Carlos, como que se trata a cabeça de uma pessoa que foi a vida toda obesa depois de uma cirurgia bariátrica? Há cura para a mente obesa? Vamos colocar assim, a mente obesa, ela é consequência, não exclusivamente, mas muito determinada pela mente que é hormonalmente obesa. São hormônios que fazem com que a pessoa tenha um apreço maior pela comida, tenha menos saciedade e, às vezes, o emocional pode intensificar essa condição hormonal. Quando a pessoa faz a cirurgia, principalmente cirurgias mais modernas, que envolvem hormônios, nós teremos naturalmente uma modificação do padrão alimentar. Até aí, a mente fica controlada como se fossem medicamentos, só que o próprio corpo produz, que controlam a fome. O grande problema é depois de passado alguns anos que a pessoa adquire não a mente obesa, mas hábitos que são obesos, que levam à obesidade. Então a pessoa não se exercita, a pessoa fica muito tempo na frente da televisão beliscando, mas isso é porque ela não mudou o seu comportamento. E ela precisa entender que a cirurgia não é simplesmente uma alternativa para perder peso, mas é uma alternativa que, mudando-se hábitos, se consegue emagrecer definitivamente, para a maioria das pessoas que conseguirem isso. 5% dos pacientes que dos pacientes que fazem a cirurgia, engordam apesar dos excelentes hábitos. 75% dos que voltam a engordar é porque têm maus hábitos. Então, o foco não é mudar a mente, mas, sobretudo, mudar o comportamento. Então, é preciso também fazer a sua parte, seu esforço. E, com isso, se consegue ter um controle por um tempo bastante prolongado. Ok, também temos a participação lá no YouTube do Delvair Sense. Existe alguma relação entre a diabetes e a formação de pedras na vesícula? E qual é o nível ideal da glicose? Bom, a pergunta se pedra na vesícula pode surgir com diabetes, pode surgir com qualquer paciente que tenha emagrecimento rápido. Existem outros fatores, mas um deles é o emagrecimento rápido. E o paciente que desenvolve diabetes tem um período de emagrecimento rápido, na fase que o diabetes não está controlado. Então, em teoria, eu digo isso porque eu não me lembro de algum trabalho mostrando isso, mas em teoria existiria uma explicação lógica para isso. Tá? Agora, se a pessoa tem diabetes e tiver pedra na vesícula, como o paciente que tem diabetes ele tem menos percepção de sintomas, é possível que ele não saiba que tenha diabetes, porque não sente dor, não sente nada, e tenha o diabetes e vai encontrar a pedra na vesícula que ele não sabia que tinha quando ele descobre o diabetes sem controle.
Então, muitas vezes, essa associação não é que um causou o outro, mas os dois coexistem no mesmo paciente. Temos também a participação da Daiane Magalhães. Fiz a cirurgia do refluxo, mas voltei a ter refluxo. O médico disse que eu poderia ter feito o bypass e não o refluxo. Está meio estranha a pergunta dela, mas não sei se o senhor entende o que ela perguntou. Eu entendi a pergunta. Falta uma resposta que ela deveria ter informado para que nós pudéssemos orientar melhor. Se ela tem ou não obesidade. O paciente que tem obesidade muitas vezes tem uma resposta melhor com a cirurgia do bypass do que com a cirurgia do refluxo. O paciente que tem obesidade tem uma chance 30% maior de haver recidiva de hérnia de hiato e refluxo após uma cirurgia primária. Então, às vezes, claro que isso é o médico assistente, eu estou falando em linhas gerais, mas o médico assistente é que vai saber informar qual é a melhor cirurgia. Às vezes, a melhor cirurgia não é a do bypass. E muitas vezes, depois que voltou a hérnia, nós podemos olhar para trás e pensar que essa poderia ser uma cirurgia mais adequada. Mas é possível, sim, paciente que tem refluxo associado à obesidade, tratar esse refluxo com uma cirurgia do bypass gástrico. A Tatiana Salles, lá no YouTube, deixou a seguinte pergunta. Eu fiz o bypass clássico há 6 dias. Tô com sintomas de refluxo, já tinha antes da bariátrica. O médico tirou, mas depois retornou o meu pantoprazol de 40 miligramas em jejum. A azia foi embora, porém, ao tomar os líquidos das refeições, estou na dieta líquida, sinto ainda um desconforto grande no estômago. O que poderia ser isso? Teria de ser feita uma avaliação. Uma série de coisas poderiam explicar isso. Então, o que eu posso sugerir é que você volte ao seu médico e faça uma avaliação de como que está a cirurgia, que ele lhe oriente como proceder. Isso pode acontecer após uma cirurgia, e após uma cirurgia muito bem feita pode acontecer. Também na mesma linha, o Ney Marajó, do YouTube, deixou a seguinte pergunta. Olá, doutor Carlos, estou com um problema. Quando eu bebo líquido, eu sinto que uma quantidade de líquido vai para as vias respiratórias. Fico com tosse, falta de ar e engasgo com facilidade. Isso é caso para uma cirurgia bariátrica? Se a pessoa tiver obesidade e essa obesidade for causa de refluxo, eventualmente pode acontecer isso que ela está referindo. A característica maior é que isso acontece não só na hora que toma líquido, aliás, menos até na hora que toma líquido, mas minutos depois que toma, se a pessoa deita. Então, é muito comum a associação entre doença do refluxo e obesidade. E essa associação, quando a obesidade é muito intensa, pode ser quebrada com a cirurgia bariátrica, de forma que é possível melhorar tanto o excesso de peso quanto a doença do refluxo. Claro que, novamente, isso precisa ser avaliado por um cirurgião. O Antônio Carlos, também no YouTube, faz a seguinte pergunta. Olá, doutor Carlos, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a gastrectomia total, pois fiz e estou tendo alguns problemas. Obrigado. Eu não saberia dizer qual o motivo da gastrectomia total. A causa mais comum da gastrectomia total é câncer. E quando a gente faz uma gastrectomia total, nós tiramos uma série de esfíncteres, que são musculaturas que controlam o esvaziamento, e o paciente pode desenvolver refluxo pós-gastrectomia. Então, teria de avaliar o que realmente está acontecendo e a forma de tratar. Às vezes é com medicamento, às vezes é com mudança de comportamento, e algumas vezes nós precisamos fazer uma cirurgia revisional para tratar esse problema. Ok, temos uma pergunta aqui também do YouTube, da Maria Isabel. Doutor Carlos, a minha cirurgia está para acontecer, mas o Covid
pode causar algum tipo de complicação? Essa é talvez a pergunta mais frequente do momento. As pessoas que têm cirurgia marcada têm medo de desenvolver, de pegar Covid no hospital. O que nós temos que falar, assim, ó, eu vou dar um resumo dos últimos 12 meses, desde que engrenou o Covid aqui no nosso meio, que eu vi muitas pessoas que vinham, e nós evitávamos também no início a cirurgia, e muitas pessoas que vinham procurar a cirurgia e que, quando veio a onda do Covid, se retraíram, e nós também, elas passaram a adiar a cirurgia, foram adiando, acabaram tendo Covid, algumas de uma forma bastante grave, sem ter a cirurgia. E os pacientes que fizeram a cirurgia e perderam peso, quando tiveram Covid depois, nós não tivemos nenhum que adquiriu no hospital o Covid, em mais de 100 cirurgias, sei lá, eu talvez mais, nós não tivemos nenhum paciente que adquiriu Covid, mas tivemos pacientes que adquiriram após a cirurgia, e alguns antes também. E aqueles que adquiriram após tiveram uma forma muito branda, porque a cirurgia da obesidade ela faz perder peso e a gordura é inflamatória. Se o paciente tiver uma infecção na vigência de obesidade, essa infecção se torna, do ponto de vista inflamatório, muito mais grave. E o Covid é uma doença mais do que infecciosa. Qual é a diferença entre infecciosa e inflamatória? O infeccioso é a agressão do vírus na célula. E o inflamatório é o efeito que essa agressão causa. Então, essa doença, embora tenha uma agressão na célula, a inflamação é desproporcionalmente maior. E quando eu tenho obesidade, a obesidade potencializa, ela intensifica essa inflamação, que é o responsável, por exemplo, no caso do Covid, pela falta de ar, pelo comprometimento pulmonar. Então, hoje, o que se recomenda, se quiser ter um pós-operatório, um convívio melhor, nós não conseguimos evitar o Covid, mas um convívio melhor tem de perder peso. E a maneira de perder peso, para a maioria das pessoas com obesidade severa, de forma definitiva, é através da cirurgia. O Tiago fala o seguinte, que a cirurgia bariátrica é um erro da medicina, assim como ocorrem erros em qualquer outra profissão. Ele disse que tinha 2 conhecidas que morreram por causa da cirurgia bariátrica. Uma ficou com pouco estômago e quando foi comer um lanche, ela não conseguiu digerir esse lanche e daí complicações a fizeram perder vida. Então ele tece outros comentários dizendo que a cirurgia bariátrica não é algo natural e que, de fato, as pessoas não deveriam fazer porque ela é muito arriscada. Aproveitando também esse comentário do Tiago, eu já engreno uma outra pergunta aqui da Jussara, que faz a pergunta: a cirurgia bariátrica é muito arriscada? Quantos dos que operam morrem? Tá, então vamos lá. Primeira resposta. É possível que ele tenha tido uma experiência de 2 conhecidos morrerem com cirurgia bariátrica? Sim. A cirurgia bariátrica não é isenta de risco. Para que nós possamos indicar um tratamento, nós teremos de considerar qual a consequência em fazê-lo e de não fazê-lo. Tem um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos, acompanhando pacientes que tinham obesidade mórbida, selecionado através da carteira de motorista, que lá diz peso, altura, dá informações médicas, dados nos registros da carteira de motorista. Eles viram que eles tomaram os pacientes que tinham obesidade e acompanharam os que operaram e os que não operaram. E o que eles viram que nos pacientes que não operaram, a mortalidade foi 2 vezes maior. Então, o não operar, ele traz uma redução de risco imediata, que é o risco da cirurgia. Indo para a segunda pergunta, qual é esse risco da cirurgia? Para que nós possamos dizer, como eu disse, tem risco, nós temos que quantificar, porque estar vivo tem risco. É arriscado sair à noite? É arriscado.
É arriscado viajar na estrada? É arriscado. Então, se nós não tivermos uma noção, fica muito vaga essa informação. Então, assim, se nós tomarmos 1.000 pacientes, considerando o perfil daqueles que fazem cirurgia bariátrica, que são, uns estão muito doentes, outros estão pouco doentes, uns têm diabetes, tiveram infarto, têm stent, outros não têm nada, você apenas tem uma obesidade mórbida, ou uma leve hipertensão, ou o diabetes está começando, uma intolerância à glicose. Se nós tomarmos toda essa gama de pacientes na proporção que ela acontece, nós vamos ver que a mortalidade cirúrgica, na maioria dos serviços, na média dos serviços, é de 1 para 1.000. Se nós tomarmos, aí sim, a média dos serviços de referência, dos melhores serviços do mundo, vai ser 1 para 2.000. E se nós pegarmos a média da cirurgia nos pacientes graves, agora eu estou considerando apenas aqueles que vão operar com diabetes, com hipertensão grave, que tiveram stent, tiveram infarto, têm insuficiência cardíaca por apneia do sono, são pacientes que já tiveram lesões articulares graves que deixam uma imobilidade e isso favorece trombose. Então, esses pacientes graves, o risco de vida é de 1 para 200 a 1 para 500. Razão pela qual nós recomendamos que quanto antes puder fazer a cirurgia, tanto menor será esse risco. Às vezes o paciente chega para nós e diz assim, mas por que eu vou me submeter a um risco se eu só tenho 150 quilos, mas não sinto nada? Não sente enquanto tem 30 anos. Quando tiver 40 anos, começa a sentir alguma coisa, quando tiver 50, está bem doente. Então, o ideal é sempre diminuir o risco, fazer com o menor risco. E quanto menos grave a doença, a obesidade e os seus penduricalhos de doença que tem junto, como as que eu citei anteriormente, tanto melhor a cirurgia. Mas ele está certo, é uma cirurgia que às vezes, infelizmente, acontece de nós termos resultados não tão adequados. Podem ter complicações e uma delas pode ser o óbito. Mas muitas pessoas, muitas mesmo, pensa, 999 de 1.000, vão dizer que foi, graças a Deus eu fiz. Algumas voltam a engordar, algumas têm alguns problemas, mas a maioria tem um resultado muito melhor do que se seguisse com a sua obesidade. As técnicas, o Romualdo Silva pergunta, as técnicas das cirurgias bariátricas mudaram ao longo do tempo. O que esperar das inovações para a cirurgia bariátrica? Há algo que os médicos buscam na inovação da cirurgia bariátrica? Quando eu comecei a fazer a cirurgia em 1999, se questionava, mas será que não seria e era cirurgia aberta, cortada, não era por vídeo e não era robótica. Então, que são técnicas alternativas que trazem muito mais conforto. Quando nós fazíamos a cirurgia aberta, nós nos perguntávamos, será que não vão descobrir medicamentos que possam controlar sem cirurgia? Parece algo tão agressivo, ainda mais antes, quando era cortada a cirurgia. E o que nós vimos é que aqueles pacientes que fizeram a cirurgia hoje estão bem, eu tenho pacientes que estão com 21 anos, 20 anos de cirurgia e estão sem diabetes, operaram com diabetes, sem diabetes, sem nada. Então, esses pacientes, se estivessem esperando o tratamento, provavelmente não estariam mais vivos. Então, de certa forma, nós temos que admitir que as inovações são muito bem-vindas, mas o que nós temos hoje disponível já melhora muito. É hoje a cirurgia mais feita no mundo, a cirurgia eletiva quer dizer programada, mais feita no mundo, e que melhora mais doenças no mundo. Quando nós falamos de uma cirurgia bariátrica, nós estamos falando melhora do peso, melhora da apneia do sono, melhora do diabetes, do colesterol, do triglicerídeo, melhora da dispneia, da falta de ar, melhora da capacidade laboral, melhora da autoestima, melhora da hipertensão, melhora das dores do joelho, tornozelo, coluna, quadril. Então, nós melhoramos com um tratamento uma série de doenças.
E uma inovação tem que superar, para que seja válida, tem que superar o que essa cirurgia hoje traz. Então, esperamos que tenha inovação, estamos abertos, existem técnicas novas vindo aí, mas elas são aperfeiçoamento do que já existe. Uma coisa inovadora, quer dizer, uma coisa totalmente nova, ainda vai ser difícil tão cedo, porque nós temos um tratamento com um resultado muito bom. Inovar para melhorar, não é, o que é muito bom é difícil. Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a todos que estiveram presentes, todos que mandaram as perguntas, e ficamos muito contentes de saber que vocês estão acompanhando a nossa apresentação aqui sobre a cirurgia bariátrica. Eu fico à disposição de todos no canal. Se tiverem perguntas, mandem lá que nós estamos fazendo questão de responder e esclarecer suas dúvidas. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.